Vamos começar então, desejando boa noite a todos vocês. Vamos fazer uma pequena prece para nos conectarmos ainda mais com a espiritualidade de luz. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente, mas com os nossos corações entrelaçados. Pedimos ao nosso Criador que mais uma vez nos envolva com energias de paz, de equilíbrio, fortalecimento, energias de saúde e proteção. Que possamos todos nós, tendo a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, receber também, através da espiritualidade que sempre nos assiste, nos ama, muitas energias benéficas. Assim seja. Olá, meus queridos, boa noite. Hoje eu recebi, ontem e hoje eu recebi também, uma mensagem que é do nosso querido Papa, dizendo que hoje todos nós deveríamos nos unir em coração, em prece, independente da religião, independente da língua que falamos, do nosso credo, mas que todos nós estivéssemos reunidos em prece em benefício da humanidade. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos unidos e com os nossos corações repletos de amor, vamos pensar em toda a humanidade, que a espiritualidade possa nesse momento retirar de nós as melhores energias e distribuí-las, né, para todo o nosso planeta, para toda a humanidade, para que a gente tenha muita paz, muita força, muito equilíbrio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos trazer inúmeros ensinamentos. Através dos ensinamentos que Jesus nos deixou e também de tantas instruções que a espiritualidade de luz nos trouxe também. O Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os seus 28 capítulos, ele vem envolto, recheado de boas lições. Lições que podem nos conduzir à conduta correta, à conduta cristã, à conduta moral. Se a gente, é claro, seguir esses ensinamentos. Porque cada um dos capítulos traz uma preciosa lição, traz um precioso ensinamento e nos conduz a termos atitudes virtuosas. E cada uma dessas atitudes virtuosas que a gente possa ter segundo os ensinamentos do Evangelho, vai propiciar que a gente abra à nossa frente uma estrada iluminada, uma estrada cheia de luz que vai nos dirigir a uma perfeição plena. Na medida que nós vamos exercitando todos esses ensinamentos do Evangelho, nós vamos amadurecendo espiritualmente e vamos fazendo com que a nossa trajetória seja cada vez mais iluminada e esteja cada vez mais próxima ao nosso reino verdadeiro, ao reino de Deus. Esse manual a gente tem. Esse código de conduta moral nós temos ao nosso dispor sempre. Compete a cada um de nós estarmos sempre tentando agir de acordo com essa cartilha, com esse manual. Hoje nós vamos centralizar os nossos estudos, vamos relembrar os ensinamentos do capítulo
17, Sede perfeitos. Capítulo 17, Sede perfeitos. Será que é fácil sermos perfeitos? Talvez não seja muito fácil, mas impossível não é. Por que que não é impossível? Se nós nos lembrarmos que nós estamos aqui reencarnados e já fizemos isso várias vezes, já desencarnamos, fomos para a espiritualidade, ficamos lá, fizemos um balanço da nossa vida, depois reencarnamos novamente, já fizemos isso várias vezes. E qual é o objetivo dessas idas e vindas? A reencarnação nos dá a possibilidade de cada vez mais aprendermos, crescermos espiritualmente, evoluirmos e nos aproximarmos da perfeição. Esse caminho, quer a gente queira ou não, esse caminho sempre existirá. Nós já o traçamos várias vezes e a cada vinda e a cada partida, a nossa malinha, a nossa bagagem, tem muitas coisas que nós aprendemos. E compete a nós colocarmos nessa malinha, nessa nossa bagagem, só coisas boas, só atitudes, pensamentos e sentimentos virtuosos. A mala é nossa, é como se nós fôssemos aquele que tem a chave. Nós somos os únicos que temos a chave da nossa mala, então a gente abre e coloca lá dentro o que a gente quiser. Nós temos o livre-arbítrio para escolhermos. Mas esse capítulo 17, Sede perfeitos, logo no início, a gente se depara com uma frase. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é meio difícil. Nós vamos falar, nós não vamos conseguir. E nós não vamos mesmo, porque a perfeição do nosso Criador, ela está acima de qualquer outra coisa. Mas nós teremos uma perfeição relativa. É para isso que nós estamos aqui. Nós vamos ter uma perfeição relativa e um dia estaremos no mundo angelical. Ora, mas se nós não conseguiremos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é, como que eles nos instruem a sermos perfeitos? Nós seremos na medida do possível. Nós seremos na medida da nossa determinação, da nossa perseverança. Então, ele explica mais abaixo, no capítulo, que a perfeição seria mais pautada em alguns ensinamentos. Amai os nossos inimigos, orai por aqueles que nos perseguem e caluniam, perdoai também aqueles que nos odeiam. Enfim, o capítulo ele nos ensina a olhar para os nossos inimigos, aqueles que nos prejudicam, da melhor maneira possível, sem raiva, sem rancor, sem vontade de duelar. E esses ensinamentos nós podemos pensar assim, são coisas fáceis, mas não são. Quando se pede para fazer o bem, aquele que nos odeia, quando nos pede para orar por aqueles que nos perseguem, para amar aqueles inimigos, a gente vê que não é fácil. Mas é um indício da nossa perfeição. Claro que o amor que a gente sente pelos nossos entes queridos é um amor diferente, diferenciado. Existe uma simpatia, existe uma cumplicidade, existe vários fatores que facilitam esse sentimento.
Mas quando nós fazemos isso para aquele nosso próximo, que aonde nós encontramos uma relação difícil, conturbada, contraditória às vezes, quando se fala desse amor, é a compreensão, é o perdão, não guardar rancor, é o perdão. Nós relevarmos quando a pessoa nos faz alguma coisa que nos prejudica, não desejar o mal. Isso é um indício, já é um germezinho do amor que está nascendo em nós, né? Então, é interessante que a gente compreenda isso. Porque a nossa perfeição, ela vai ser atingida gradativamente. Não é de uma hora para outra. E nesse ensinamento do Evangelho já nos demonstra que essa mudança, essa alteração realmente vai ser paulatina, devagarzinho. E depois, no Evangelho, nós aprendemos, a gente tem a possibilidade de compreender que ele diz que a essência da perfeição é a caridade. Por quê? Porque quando nós nos preocupamos em ser caridosos, quando a caridade já está em nós, as outras virtudes também já estão. Porque se nós não formos caridosos, nós teremos características que não são positivas. Ao passo que, se formos caridosos verdadeiramente, a gente já vai ter tirado de nós o orgulho, a vaidade, os ciúmes, a intolerância, a impaciência, a inveja, o rancor. Porque dentro de nós já existe aquele sentimento forte que olha para o próximo com cuidado, com carinho, com amor, com desejo de fazer o bem, de compreender, de abraçar, de se sentir útil para aquela pessoa, de sentir necessidade de fazer o bem para aquela pessoa. É essa perfeição que é ensinada a cada um de nós. Não é uma cobrança nem nada, são direcionamentos. Direcionamentos que vão nos levar a crescer espiritualmente. Sendo assim, fica mais fácil de nós compreendermos esse capítulo e tentarmos de alguma maneira fazer com que essa nossa reencarnação seja muito próspera. Na questão 919, Allan Kardec pergunta qual seria a maneira mais fácil, mais prudente, mais fácil e mais eficiente e prática para nós nos melhorarmos nessa vida e não nos deixarmos ser arrastados ao mal. Santo Agostinho responde o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, quando citou que um sábio da antiguidade disse isso, na realidade ele estava se referindo a Sócrates. Sócrates realmente, ele disse essa frase, mas ele não a criou. Muitos acham que essa frase foi criada por Sócrates. Na realidade, a primeira vez que o Sócrates foi para o santuário de Delfos, na entrada do pórtico onde ficava o templo de Apolo, ele se deparou com essa frase. E ele achou essa frase tão profunda, tão verdadeira, que ele adotou essa frase para a sua própria filosofia. Ou seja, essa frase ele conheceu lá, mas ele adotou porque ele achava importante. Tão importante que foi trazida, é uma das questões da codificação de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. E como nós podemos fazer isso? Santo Agostinho, ele descreve as maneiras que nós podemos fazer isso, que é a reflexão da nossa conduta, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Quando nós vamos deitar,
Pensar se a gente deixou de fazer o bem que nós podíamos, se nós prejudicamos alguém, se nós tivemos a oportunidade de perdoar, se nós tivemos a oportunidade de sermos caridosos, enfim, uma série de reflexões nós precisamos fazer diariamente para que a gente se conheça. Porque se a gente não se conhecer, se a gente não souber o que está dentro de nós, como que a gente vai se modificar? Como que a gente vai poder tomar atitudes diferentes para nos melhorarmos se nós não nos conhecemos? Então é muito importante que nós façamos essa reflexão. Existe também o exercício do espelho. Quando a gente se depara no espelho e começa a olhar dentro dos nossos olhos e começa a nos indagar sobre tudo isso, a gente começa a conversar conosco mesmo. Sem medo, sem ter que esconder algumas coisas. Abrir o coração e conversar conosco mesmo, verificar o que a gente pode fazer de melhor para a nossa vida. Como que nós podemos construir a nossa vida de uma maneira mais positiva. Além dessa viagem interior, nós precisamos também ter o auto-amor. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos gostar da gente. Nós precisamos agir de uma maneira que a gente entenda que nós ainda somos frágeis em algumas coisas. Não adianta ficar se punindo. Depois desse auto-amor, depois de nós nos amarmos, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos aceitar. Aceitar as nossas deficiências. Depois tem a autoconfiança, confiarmos que nós estamos tentando sermos cada vez melhores. Depois da confiança, a autovalorização. Nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos entender que nós temos também vários aspectos positivos, porque todos nós temos. Um ou outro nós temos. E aí vem o autorrespeito, nós começamos a nos respeitar. Então, todos esses quesitos são importantes também para que exista uma reforma em nós, uma transformação para melhor, de uma maneira serena, de uma maneira gostosa, de uma maneira que nós não necessitemos de nos punir. Simplesmente nos amando e prosseguindo a nossa jornada. Outro item importantíssimo para a nossa transformação é viver em sociedade. Ninguém consegue não viver em sociedade, fazer as coisas isoladamente. É uma das leis, inclusive, uma das leis naturais, viver em sociedade. Por que viver em sociedade é importante? Porque quando nós vivemos com as pessoas, nós temos a oportunidade de colocar para fora o que nós realmente somos, de bom e aquilo que ainda não é tão bom, mas que será transformado. E na medida que a gente convive com as outras pessoas, que a gente consegue observar a atitude das outras pessoas, muitas vezes a gente não concorda, muita gente, às vezes a gente critica. Só que aí a gente tem a oportunidade do quê? De perceber que muitos atos, às vezes, da pessoa são atos parecidos com os nossos. Que se aquilo incomoda, se nós nos incomodamos de ver a pessoa agindo daquela maneira, muitas vezes nós fazemos igual. Então é uma oportunidade de a gente refletir e nós nos modificarmos. Peraí, eu estou pensando, falando que aquela pessoa me incomoda em tal coisa e eu, como que eu estou nesse quesito? Muitas vezes a gente vai chegar à conclusão que nós temos aquela característica também e que a gente precisa se modificar. Então, viver em sociedade é trocar experiências, é trocar conhecimentos que vão nos auxiliar e auxiliar o próximo. Ninguém consegue se transformar num ser perfeito, num ser melhor, se viver fechado, isolado. Agora, nós estamos vivendo isolados devido a essa pandemia. Alguns moram sozinhos, outros moram com outras pessoas, mas estamos mais ou menos no isolamento. Só que é um isolamento diferente, porque a gente consegue falar com as pessoas pelo telefone, pelo WhatsApp,
pelo e-mail, dessa maneira que nós estamos falando hoje. Então, nosso isolamento é físico, mas existe essa interação. Mensagens que chegam pela televisão, pelo rádio, enfim. Canais de comunicação é que não faltam ultimamente. Só que o isolamento, propriamente dito, aquele isolamento que a gente não quer saber de conviver com ninguém, esse não nos faz crescer. E é um indício de egoísmo também. Então, nós temos que estar convivendo com as pessoas para ir exercitando virtudes que nós precisamos e sabemos que são importantes para a gente. Será que a gente está se dando bem com isso? Ou essa convivência está nos demonstrando que a gente precisa ser mais paciente, tolerante, compreensivo, ouvir mais, falar menos? Várias coisas, né? Podem nos levar a compreender a maneira mais correta de agirmos. E como eu disse, essas mudanças elas podem ser pequenas. Podem ser coisas do nosso dia, coisas corriqueiras. Um exemplo que eu vou dar, simples, que eu estava conversando na hora do almoço com as pessoas que estão aqui comigo. Tem pessoas que fazem reforma, alguma coisa em casa e criam um monte de entulho, que diz, né? Várias coisas que devem ser descartadas. Elas colocam em sacos e colocam lá na rua, na calçada. Ou seja, elas já se livraram daquele problema. Mas será que se aquilo abrir, estragar, espalhar na calçada não vai atrapalhar? Ou, melhor ainda, aquelas pessoas espertas. Eu vou aproveitar a caçamba do vizinho, vou colocar tudo lá de noite. Eu sei que acho que aqui ninguém nunca fez isso, né? Colocar entulho na caçamba do vizinho. Mas são coisas simples que a gente faz, mas que não são corretas. Por que a gente vai sujar a calçada onde outras pessoas passam? Por que a gente vai encher a caçamba do vizinho? Se ele chamou, ele contratou, ele pagou, certamente ele vai colocar um monte de coisa lá. Por que a gente às vezes faz isso? Mas eu pedi, então tudo bem, pediu, deixou. Mas tem gente que põe de noite para ninguém ver. Ou então descarta na rua, num quintal, num terreno baldio. Aquilo vai prejudicar alguém em determinado momento. Outro exemplo fácil, que eu acho que ninguém também nunca fez. Vamos viajar todos, né, na praia. A gente quer chegar na praia logo e corre, corre, corre. Aí os carros que vêm em direção contrária começam a dar sinal de luz. Sabe aquele sinalzinho de luz? Por quê? Estão avisando que lá na frente tem fiscalização, tem radar. Você tira o pé, agradece aquele irmão e vai todo feliz. Só que, se alguém na favela chegaram os policiais, eles vão subir a favela por algum motivo, né? Aí alguém que mora lá começa a avisar todos os moradores para que armas sejam escondidas, drogas sejam escondidas, isso e aquilo. Aí a gente ouve no jornal falar, nossa, que absurdo, como que essa pessoa pôde avisar isso? Como não tem gente, né? Peraí, é quase igual. Porque aquele que nos avisou na estrada, nós estamos fazendo uma infração. Ele nos avisou, a gente recuou e achou ótimo. Aquele da favela também está fazendo uma infração. Por que a gente critica só ele e não critica quando nós passamos pela experiência lá da estrada? São coisas mais ou menos iguais que para cada uma delas a gente dá uma importância ou acha que um julgamento está certo ou está errado. Então são situações que a gente precisa analisar e pensar muito bem a respeito disso. Esse capítulo, Sede Perfeitos, traz lições de como o homem deve agir no mundo, usando o amor, a compreensão, a tolerância. Fala um pouquinho dos bons espíritas, que é aqueles que aprenderam a lição, mas que a empregam não só quando estão no centro espírita desenvolvendo as suas atividades, mas que as empregam em todo momento, em todos os dias, em todos os locais onde estivermos. Nós precisamos empregar esses ensinamentos, principalmente fora, para que a gente possa levar o exemplo,
fazer com que as pessoas também se despertem para a necessidade da modificação. Uma frase que eu estou ouvindo muito: nossa, depois dessa pandemia, a humanidade vai ser diferente. Eu espero muito que seja. Nós precisamos ser diferentes para que essas coisas não precisem mais acontecer. Como o Divaldo disse ontem numa live, isso é tudo normal, porque nós estamos num mundo de transformação. Enquanto nós não atingirmos essa perfeição relativa, que não é igual ao do nosso Criador, mas que é muito maravilhosa, essas coisas precisam acontecer para que nós nos despertemos. Mas nós precisamos despertar. Nós não podemos, depois que passar tudo, esquecer. Ai, passou, graças a Deus. Não. O que eu aprendi com isso? Qual foi a minha participação? Eu realmente mudei? Não vamos ver se o próximo mudou. Vamos ver se nós mudamos. Eu mudei alguma coisa? Eu aprendi a lição? O recado que foi dado pelo nosso Criador? Eu captei a mensagem? Sabe aquela coisa? Captei a mensagem? Será que nós captamos? Cada um de nós, não importa o próximo. Porque um fazendo, o outro fazendo, a gente vai transformando. A transformação do mundo vai se dar assim, com pequenos acontecimentos e com muitas transformações. É o nosso íntimo, o nosso pensamento, o nosso sentimento que vai mudar tudo. Nós somos, então, responsáveis por tudo isso. Então, não vamos repetir essa frase sem sentimento, vamos repetir com sentimento. Eu faço parte da humanidade e eu serei uma pessoa melhor depois de tudo isso, porque eu já estou sendo. Eu estou aprendendo a praticar paciência, a compreensão, o não julgamento. Se alguns ainda estão com dificuldade de aprender, não importa. O importante é que nós já nos despertamos para tudo isso. Porque tudo isso é muito necessário. Temos aí a doutrina espírita que nos ensina tanto, que nos dá tantos subsídios para que a gente possa saber o caminho a seguir. Então vamos estudar bastante, ler livros, sempre participar desses bate-papos para que a gente possa desenvolver sempre a nossa boa vontade de ser conduzida no bem. Vivendo com as outras pessoas, como eu disse, vivendo em sociedade é muito importante. Se nós tivermos luz, nós seremos como uma vela acesa. Se nós pegarmos uma vela acesa e encostarmos numa vela apagada, dali um tempo ela vai se acender. E nós podemos ser essa vela acesa. E ao encostarmos o nosso próximo, que ainda não se despertou, talvez a nossa chama acenda a chama desse nosso próximo. Olha como a nossa responsabilidade é grande. Algumas vezes nós seremos acesos pelo nosso próximo. Mas se nós tivermos a nossa chama acesa, nós vamos poder acender e iluminar muitas pessoas através do nosso sentimento, do nosso carinho, do nosso exemplo. Exemplo como o nosso Mestre Jesus nos dava. São situações para nós refletirmos bastante. E nós podemos mudar aquele círculo vicioso para um círculo virtuoso. O que seria isso? Às vezes a gente fica naquele círculo vicioso. Ai, eu me magoo. Ai, aquela pessoa não podia fazer isso. Ai, que raiva. Ai, que isso. Ai, que vida triste. Ai, eu não posso trabalhar. Ai, eu não posso sair. Ai, eu não posso fazer isso. É um círculo vicioso que nos traz uma energia, uma carga negativa muito grande. Só que nós temos que transformar esse círculo vicioso do negativismo, de ver tudo da pior maneira possível, sem esperança, sem boas expectativas, sem fé, sem amor. Nós podemos trocar por um círculo virtuoso. Trocarmos aqueles sentimentos, pensamentos e atitudes negativas por coisas positivas. Não, amanhã vai estar melhor. Deus sabe o que faz. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou ajudar no que eu posso. O que eu posso fazer amanhã para ser útil? Eu quero luz na minha vida. Eu quero oferecer luz para o meu próximo.
Eu vou ser cada vez mais tolerante, paciente. Quando eu puder, eu vou beijar e abraçar todas as pessoas, mas com o meu coração feliz, com o meu coração beijando e abraçando também. A gente transforma aquele círculo vicioso de coisas negativas por um círculo virtuoso. Quando a gente menos pensar, nós já seremos outras pessoas. Nós já acreditaremos na realidade, que é o amor, que é a fraternidade, que é cada dia estar melhor. Se o capítulo Sede Perfeitos existe no Evangelho, é porque nós podemos, a cada dia, subirmos um degrauzinho da nossa escada evolutiva. Eu posso, você pode, todos nós podemos, juntos. Quando um escorregar, a gente puxa. Quando outro escorregar, a gente puxa. Se a gente escorregar, alguém nos segura. Porque nós temos que viver em fraternidade, em união. Tudo isso que está acontecendo conosco tem um objetivo. Somos todos iguais. Precisamos nos unir. Precisamos ser fraternos. Precisamos ser e não ter. Precisamos entender que tudo que acontece é para o nosso bem, para a nossa evolução. Porque é isso que o nosso Pai Maior quer. Que nós, a cada dia, sejamos seres melhores. Vamos arregaçar as nossas mangas, vamos acreditar no Pai, que Ele conduz essa grande aeronave que se chama Planeta Terra. E vamos em frente com amor. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Gostaria muito de pedir a liberdade de encerrar com um texto que eu achei maravilhoso. Só um instantinho. Vou colocar os meus óculos, porque senão não vai. Chama-se Catadora de Lindezas. Foi escrito por Rita Maidana. Rita Maidana. Eu venho de lá, onde o bem é maior, de onde a maldade seca não brota, de onde é sol em dia de chuva, e a chuva chega como bênção. Lá sempre tem uma asa, um abrigo para proteger do vento e das tempestades. Eu venho de um lugar que tem cheiro de mato, água de rio logo ali, e passarinhos em todas as estações. Eu venho de um lugar em que se divide o pão, se divide a dor e se multiplica o amor. Eu venho de um lugar onde quem parte fica para sempre, porque só deixou boas lembranças. Eu venho de um lugar onde criança é anjo, jovem é esperança, e os mais velhos são confiança e sabedoria. Eu venho de um lugar onde irmão é laço de amor e amigo é sempre abraço. Onde o lar acolhe para sempre como o coração da mãe. Eu venho de um lugar que é luz mesmo em noite escura, que é paz, fé e carinho. Eu venho de lá e não estou sozinha. Sou catadora de lindezas. Sobrevivo de encantamentos. Me alimento do bem, do bom e do bem. Procuro bonitezas e bem-querer. Sobrevivo do que tem clareza e só busco o que aprendi a gostar. Não esqueço de onde venho e vou sempre querer voltar. Meu lugar se sustenta do bem que encontro pelo caminho, junto a maços de alfazema e alecrim. Ah, sim, sou como passarinho carregando a bagagem da bondade, cantando gravetos de cheiro, para esquentar e sustentar o ninho. Talvez a vida tenha feito você acreditar que esse lugar não existe. Te digo, tem sim, é fácil de encontrar. Silencie, respire, desarme-se e perceba.
É pertinho. Este lugar que pulsa amor é dentro da gente, é essência, está em cada um de nós. Basta a gente querer e buscar. Busquemos então todas as bênçãos que Deus nesse momento está nos envolvendo. Vamos armazená-las dentro do nosso coração. Vamos multiplicá-las e vamos dividi-las com todos que estão ao nosso redor, hoje e sempre. Boa noite.